Então, a leitura dinâmica ela tem uma referência em ppm, já ouviu falar? Sim, isso aí já. Palavras por minuto, né? Uhum. Então, quantas palavras se lê por minuto? É uma base, né? Toda ferramenta tem que ter uma base de comparação de início, meio e fim, tá? Uhum. Então, geralmente, né, a compreensão não é medida nos testes que tem aí pela internet. Nós medimos a compreensão através de perguntas objetivas, tá? Para ser mais específico, são chamadas de subjetivas, né? Porque a pessoa apresenta a resposta de forma oral e não com marcador de X, como se chama as objetivas, né? Uhum. Tá, então é simples, eu te dou um texto, você está com um caderno de testes aí, não tá? Textos Uhum. para avaliação, o nome do arquivo é texto para interpretação. Você imprimiu ou você vai usar no PDF? Eu tenho no tablet aqui, pode ser? Muito claro, mesma coisa. Então você vai pegar aí a página 22, por exemplo, o método de estudo, e nós vamos ver como é que está a sua leitura. O teste dura 1 minuto. E, é claro, vai ler tentando entender, certo? Se Certo. sobrar tempo, pode reler. Mas quando terminar o teste, para não dizer que você foi pego de surpresa, eu vou fazer 10 perguntas sobre o texto que você leu. Tá. Qual Preparado? página aqui mesmo? Só um minuto. 22. Página 22. Inteligência emocional? Método de estudo é o contador, está escrito na apostila, mas às vezes o contador considera aí a capa, né? É a página 22 do livro Texto para Interpretação, né? Isso, está escrito bem nele, 22. Método de estudo? Isso. Ah, tá. Achei. Aqui está o cronômetro. Preparado? Sim. Valendo. Terminei. Pode ler de novo? De novo, lembra? Acabou? A segunda vez? É onde você releu. Eu li a primeira vez inteira e a segunda vez até a palavra difícil no segundo parágrafo. Isso, boa. Então você não pode mais olhar o texto. Você vai agora para o papel, né? Para papel e caneta, você tem? Tem. Tem gente que já faz direto no computador, depois salva, né? Uhum. Pode também, se quiser. Então você vai escrever assim, ó, teste oficial, né? É o primeiro. Vamos fazer vários testes. Não sei se você viu aí, tem 50 testes aí, né? Uhum. Então, você vai escrever que foi releitura até o segundo parágrafo, barra. Qual foi a palavra que você parou? Foi difícil. Isso, barra difícil. Então, a pergunta de número 1, se você souber a nota, lógico, se não souber, vai deixar um traço. Eu quero saber o título do texto. É... Não pode olhar, né? Você fechou o texto? Sim, fechei. Tô só com o bloco de notas aberto aqui. Ok, Acho que é maravilha. Pode falar. aprender a aprender. Escreve, né? Ah, tá. Aprender a aprender.
E você vai, infelizmente, pôr um X, né? O nome do texto, você olhou, você achou, você confirmou, e aí eu disse a você que era método de estudo, não foi? Ah, é verdade. Número 2, tem uma frase entre aspas no texto. Qual era? Não me lembro. Caramba, hein? Você vai agora deixar um traço quando não lembra, né? Uhum. Número 2, deixa um traço. A frase era aprender a aprender. Cruel, É. hein? Tá, foi o que você escreveu na anterior, né? É. Número 3, quem gosta de usar essa frase? São 4 profissionais. Hum. Era educadores, Vai escrevendo, né? Educadores. Quem mais? empresários. Empresário, já acertou 2. Hum. Não tô lembrando de mais nenhum. Então eram 4, você acertou a metade, 5 pontos. Uhum. Número 4, o que dizem os alunos sobre estudar? Não me recordo. Faz um traço, você parou bem na palavra, que é difícil. Ah, tá, era mais simples que eu pensei. Esse é bem fácil, né? Sim. Mas Número acho que como 5, eu tentei ler mais rápido do que eu tô acostumado, minha retenção acho que foi para eu zero. leria esse texto 20 vezes em 1 minuto. Né? 20 Quer vezes. chegar lá. A gente leu 10 palavras, a gente, digo eu, né? Lá nos Incríveis, me deram um conto de Machado de Assis com um medalhão, Uhum. com 10 páginas. Uhum. 2 Eu, minutos. Né? eu li 2 vezes dentro do tempo. Sério? Eu li Foi 20 um negócio que páginas. apareceu no National Geographic? Isso. Eu Você vi viu, esse né? vídeo no YouTube quando eu tava procurando. Legal. Então você vai colocar aí a número 5. Uhum. Os alunos reclamam, estudar é difícil. Por que é difícil? O autor colocou 3 situações que o aluno reclama sobre a sua dificuldade. É difícil porque acontece isso, acontece uma outra coisa. 3 coisas. Eu lembro só vagamente, falando que era difícil de se concentrar, Concentrar, coloca aí. concentração, Isso lhe dá 4 pontos. Faltam 2. eliminar distrações, Não, põe é a 4 mesma coisa. pontos. 4 pontos. Faltou, não sei por onde eu começo, meu estudo não rende. Número 6, para estar motivado para estudar, você tem que ter. Hum, motivação? Não, para ter motivação, tem que ter motivação. Então Não, a qual que foi a pergunta pergunta? é: então, para ter motivação para estudar, eu tenho que Ah, ter. tá. Nossa, não lembro. Tudo bem, faz um traço, Alzheimer. Hum. tranquilo. Tá, aí, número 7, era metas, né, a resposta. Número 7, é a preguiça, a indisposição, como é que eu faço? Nossa, não sei. Faz um traço. Tá. Ele diz que tem que ter rotina. Uhum. Bem simples, né? Sim. Então, eu não peguei nada aí no Vadimeco, não peguei um texto de um tratado de Sim. anatomia, coisa bem fácil, né? Uhum. Tá, então, pergunta 9. 8, no último parágrafo, o autor diz que a leitura é uma grande oportunidade para, Aprender? deve aprender, infelizmente põe um X, não está errado, mas o texto fala, né, diferente, tem que ser igual ao texto, ou parecido com as mesmas, ou palavras parecidas.
É uma oportunidade para desenvolver a inteligência. Ah, sim. Verdade. Número 9, o nome do livro está no rodapé. Qual era? Não sei. Não Faz um olhei. traço. E número 10, quantas palavras tem o texto que você leu? Eu li pelos 140 e poucos, mas eu não lembro o valor exato. Deixa um traço, 148? que foi 169, tá? Só acertou o primeiro dígito, né? Uhum. Ok, Tá. só uma pontuação. Quanto você 9. conseguiu? 9. 9 pontos. Isso. Então, escreve assim, compreensão 9, 9. Ah, e 100. por cento, de Uhum. 100%, né? De Isso. 100 pontos ou de 100%, você acertou 9%. Horrível. Mas a maioria não passa de 30. Nós temos Sim. aí 100 mentorandos, vamos colocar aí que dessa turma, dessa temporada, vamos colocar que só uns 15 passaram de 50%, Uhum. tá? Mas a minha leitura ela é muito ruim, foi por isso que eu É, procurei. mas é por aqui mesmo, aqui o endereço é aqui mesmo. Uhum. Tá, e a aula é assim, né? Simples, como se eu tivesse aí do seu lado, ou você aqui, Sim. lógico. Só que você não precisa se deslocar para ir numa escola para fazer a aula, tá? Sim. Tá, então agora você vai calcular a velocidade. Você leu tudo, 169, mais um pedaço. Eu não sei Isso. se você sabe, mas a leitura dinâmica conta vírgula, ponto, travessão, interrogação, exclamação, conta tudo. O hífen, no caso, 169 é uma palavra. Então você vai lá no texto que você leu e Uhum. vai contar. Mas me diga antes de contar quantas palavras tem o título. Hum. Não me lembro. Pode olhar. Pode olhar, foi o que eu disse. Você pode ir lá no texto, dar uma Ah, olhada. tá. Três Então, palavras. método de estudo 3. E na frase Uhum. aprender a aprender? Seria 5. Vocês consideram 5? Com ponto final, 6. Aspas, 1, 6. aprender 2, A3, aprender 4, outras aspas, 5. Ponto final, 6. Uhum. Certo. Então, você vai contar da palavra método até a palavra difícil, no segundo parágrafo, que foi onde você parou. Tá. Quarenta e sete. 47? Isso. Então, mais 169 da primeira leitura. 47 mais 169 dá 216. Então, essa é a tua velocidade inicial. A meta Uhum. da primeira aula é você chegar a 400 ppm no mínimo. Se você for disciplinado, você chega na quarta aula, tá? E 70% de compreensão, Tá. certo? Uhum. Tá, então vamos para a primeira ferramenta. Escreve aí, primeira ferramenta. Como é que melhoro aqui aí a minha retenção? Eu tenho que sair desses 9 para pelo menos 50% em 2, 3 semanas, certo? Uhum. Então, qual é a primeira ferramenta? Coloca número 1, escolher um livro. Número 2, ler 10 minutos todo dia. Número 3, explicar o que eu li durante 5 minutos em voz alta. Também, escolher um livro. Ler 10 minutos todo dia. Marca onde parou, né? Uhum. E continua no outro dia no mesmo livro, até acabar. Isso aí, esses 10 minutos é no mínimo, né? Mas pode ser mais. Não, 10 minutos. Cada sessão, 10 minutos lendo, 5 explicando. Você vai, número 3, explicar em voz alta o que eu li. Em voz alta, não é no pensamento, não é anotando.
durante 5 minutos no timer, no temporizador. Você conhece o temporizador? Uhum. Você vai lá, não é no cronômetro, né? O temporizador é diferente. É isso aqui. Aí, para ler, você marca 10, para explicar em voz alta, 5. Você vai perceber que é difícil explicar. Deve ser Vai difícil, dar mais de 5 lembrar uma minutos. ideia, vai lembrar outra, uma coisa aqui, outra ali. Então, você vai se preocupar com quem, onde, quando e como. Uhum. Quem estava, onde era, quando foi, como é o verbo. Ele nasceu, ele morreu, ele cresceu, ele viveu, ele comeu, dormiu. O que aconteceu no texto? São os verbos. Os acontecimentos se restringem aos verbos, né? Uhum. Então, se você ler procurando essas 4 coisas, vai ser muito mais fácil. Certo. Né? Então, provavelmente, você vai ter um brainstorm. Você vai lembrar uma coisa solta, uma outra coisa, uma outra coisa. Às vezes, não vai conseguir falar os 5 minutos. Aí, com o passar da semana, você vai se desenvolvendo. Quarto e último ponto dessa lista aí, você vai criar uma agenda. Hoje é o primeiro dia da mentoria. Uhum. Então, você vai colocar aí, nessa agenda, como é que foi o meu primeiro dia? Eu li 10, expliquei quanto. O que eu acho? O que aconteceu? Eu tenho dúvida? Né? Para que você venha na próxima aula munido desse feedback, para que a gente possa evoluir você na próxima ferramenta. Uhum. Alguma dúvida até aí? Não. Você acha que o fato de explicar em voz alta aumenta mais a capacidade de aumentar a retenção? Porque, por exemplo, o que eu fazia nos Né? livros... A cobrança que você faz, tá? É claro que você não vai fazer isso em tudo que você for ler. Claro. É um exercício de 10 minutos lendo, 5 explicando. É para você sair de um leitor passivo para um leitor ativo. Uhum.